me interrompam. Professor, explica isso aí melhor, que aí eu vou entender, porque a gente tem um público aqui bastante diverso, e eu não quero, né, perder ninguém. Meu objetivo aqui é trazer todo mundo, acompanhar todo mundo junto, a ideia que eu vou tentar passar para vocês até o final. Então, não tem o menor problema se começar a ficar complexo e tal, Isabeli, Mônica, me interrompem. Professor, explica isso melhor, né? Pode até ser na dinâmica mesmo que eu vou entender, né? Óbvio que eu já vou estar começando assim com esse pensamento de usar um vocabulário mais adequado, mas eventualmente nas tecnicidades a gente acaba se perdendo. Bem, eu sou o Ítalo, como eu falei, eu sou professor aqui na Universidade Federal de São Paulo, na Unidade de Santos. Eu dou aula para cursos de engenharia ambiental, engenharia do petróleo e também um curso de bacharelado em ciências do mar. Eu sou biólogo de formação, né? Então sempre estive muito interessado nas questões ligadas à poluição e que podem afetar os seres vivos, né? Os seres vivos, desde os micro-organismos, dos micróbios, dos seres mais simples, até nós mesmos, os seres humanos. E ao longo de alguns anos, a gente vem desenvolvendo pesquisa numa área muito ligada aos plásticos, porém um pouco menos tradicional. O que é que eu estou querendo dizer? Vocês têm visto aí, vez por outra aparece num jornal ou numa revista, estudos que mediram microplástico numa ilha remota, mediram microplástico no pescado que nós usamos para nos alimentar. E embora eu trabalhe um pouco com plástico, o nosso foco não está necessariamente em entender a distribuição dos microplásticos em relação às diferentes matrizes ambientais. O meu foco ele está, sobretudo, em entender se as alternativas propostas atualmente, elas são adequadas. Tá? Então, eu vou tentar aqui fazer uma breve introdução, só para situar aqui todo mundo em relação a essa problemática dos plásticos, e na sequência eu vou entrar propriamente no tema que eu me proponho a discutir, né? Que a ideia é tentar responder a pergunta, ou pelo menos encaminhar para que vocês mesmos consigam responder: será que realmente existem plásticos biodegradáveis? Tá? Então, eu vou contar uma historinha aqui ao longo dos próximos 30, 40 minutos, e a ideia é que a gente consiga responder essa pergunta juntos no final. Para isso, eu preparei alguns slides, tá? Eu, em vez de compartilhar a tela, eu acho que fica mais leve a apresentação fazer assim. Então, vocês estão vendo aí já a minha imagem menorzinha e o slide. Quem estiver vendo muito pequeno na tela, coloca o mouse em cima da minha imagem e clica no alfinete. Com isso, você vai fixar a minha imagem no centro da tela. E aí eu vou aparecer, junto com meus slides, maior para você. Tá bom? Então, nessa primeira imagem, eu tentei trazer para todos nós aqui uma espécie de nivelamento, que o que nós normalmente chamamos de plásticos, lá na química, molecularmente, são conhecidos como polímeros. Tentando ser bem simplificado, eu quero dizer que polímeros são moléculas grandes, formadas pela repetição sucessiva de moléculas menores. Né? Aqui embaixo eu botei até uma estruturazinha química, não é para complicar, não é para assustar ninguém, mas é só para vocês entenderem que a gente tem um polímero, uma molécula longa formada pela repetição sucessiva de moléculas menores que nós chamaríamos de monômeros. E exatamente por isso, muitos dos polímeros, sobretudo os polímeros sintéticos, quer dizer, aqueles que são fabricados pelo homem, eles têm o nome começando com poli, né? Então, você tem o poliestireno, o polipropileno, o polietileno, o poliuretano, o PET, né, que é o polietileno teraftalato, o PVC, ou seja, você tem aí diferentes polímeros sintéticos que são usados em materiais, né, e é o que nós, comumente, no nosso dia a dia, chamamos de plástico. É importante ressaltar que existem também polímeros naturais, né?
Todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, na celulose, que é o que compõe principalmente a madeira, né? A celulose é um polímero natural, né? Enquanto que também o amido é também um polímero natural. Nesse caso aqui, da nossa conversa de hoje, nós estamos falando de polímeros sintéticos, né? Que são usados, sobretudo, na fabricação de produtos manufaturados, e nós conhecemos geralmente como plástico. Bem, o início do uso do plástico ocorreu ali em meados da década de 1950. E desde então, o uso mundial do plástico vem se popularizando em um ritmo muito acelerado. Esse gráfico aqui, ele mostra a produção global de plástico ao longo dos últimos anos, até 2014, e vocês podem ver que nós temos aqui praticamente um aumento contínuo dessa produção a cada ano, de modo que nós já estamos praticamente beirando os 400 milhões de toneladas ano. Ora, o plástico, ele ganhou tanto sucesso mundial, por quê? Porque ele é um material, antes de mais nada, muito versátil. Dá para fabricar muitas coisas diferentes com plástico, né? Existe uma variedade de produtos e utensílios que utilizam esses polímeros, que utilizam o plástico, óbvio que são diferentes tipos de plástico, na sua composição. Outro aspecto importante é que o plástico ele é um material barato. E por ser um material barato, juntamente com sua versatilidade, ganhou bastante uso ao longo dos anos, tá? Então, versatilidade e baixo custo fizeram do plástico um sucesso mundial. O plástico ele é pop, galera. Todo mundo usa porque é barato e versátil. Só que junto com esse baixo custo e essa versatilidade, veio uma outra característica muito peculiar do plástico, que é a sua resistência. Ele não se degrada no ambiente. Diferente, por exemplo, de um galho de uma árvore ou da folha de uma planta, que após cair no solo, na água ou ficar exposto ao ar, vai se decompor pela ação dos micro-organismos, o plástico ele é muito resistente, ele é muito refratário. A palavra correta, ele é muito persistente. Então, as estimativas atuais apontam que hoje nós praticamente convivemos com todo o plástico que já foi fabricado. Óbvio, uma parte desse plástico foi reciclado ou incinerado. Mas aquilo que não foi reciclado ou incinerado foi simplesmente descartado, e percebam que ainda é a maior parte, esse plástico ele vai estar presente até hoje no ambiente. Tá? Ele vai estar presente até hoje no ambiente, desde quando foi originalmente produzido. Bom, e aí, só para a gente ter uma ideia dessa utilização do plástico pelas pessoas, eu trago esse mapa aqui, esse infográfico, que ele mostra aqui um estudo. Eu sinto que esse estudo já está um pouco desatualizado, ele é de 2015, nós já estamos em 2021, mas ele faz uma estimativa aí de países, por exemplo, como o Brasil, de um consumo diário de plástico por pessoa de aproximadamente 300 gramas. Enquanto países, grandes economias como os Estados Unidos e o Reino Unido, chegam a 500 gramas. No entanto, eu já tenho lido trabalhos mais recentes que já beiram a estimativa de 1 quilo por pessoa por dia, né? Isso dá, gente, uma quantidade absurda de material. Pensa só, você gosta de sushi, você vai lá no iFood ou no seu aplicativo predileto de delivery, para não dizer que eu estou fazendo propaganda aqui, e aí pede o seu sushi. Seu sushi provavelmente vai vir numa caixa de plástico, fundo preto, tampa cristalina, transparente, e você vai rapidamente devorar aquela deliciosa refeição. Minutos após, aquela embalagem que embalou o seu sushi, do momento em que ele saiu do restaurante até sair da sua casa, ele já vai virar lixo. Ele já vai ser descartado no ambiente. Percebam
que o tempo de vida desse material, de uso efetivo desse material, foi muito pequeno. E nós só podemos nos dar esse luxo exatamente porque o plástico ele é muito barato. Aqui também, só para traçar uma perspectiva geral, eu trago alguns dados dos diferentes setores da economia e o uso de plásticos. E, obviamente, eu acho que isso é meio óbvio para todo mundo, eu trouxe aqui só para ilustrar, o setor de embalagens, lembrando que os dados são de 2015, tá? É disparado o que mais utiliza plástico, tá? Seguido pelo setor da construção, têxtil, transporte, aditivo e eletroeletrônicos. Bem, todo esse plástico, como eu falei há pouco, uma parte dele é reciclado, uma parte é incinerado, mas a esmagadora maioria, sobretudo em países como o Brasil, lembrando que nós somos o quarto maior produtor de plástico do mundo, tá? Esses materiais acabam sendo descartados no ambiente, né? Então, de todo o plástico que é descartado, uma parcela significativa acaba atingindo ambientes naturais, seja na zona costeira, seja entrando nos oceanos, tá? Então, nós temos aqui uma situação real. De 10 a 100 milhões de toneladas de plástico acabam atingindo os oceanos. O resultado disso é que nós temos hoje um oceano de plástico, né? E não há uma grande perspectiva de resolver o problema em um curto intervalo de tempo. Para avançar um pouquinho nessa história, só para a gente entender, depois que o plástico ele cai no ambiente costeiro oceânico, né, ele pode se distribuir pelos oceanos através de marés, correntes, ventos. E pasmem, gente, mesmo em áreas muito profundas do oceano, como as fossas submarinas, a até 11 quilômetros de profundidade, 11 mil metros de profundidade, já se encontra resíduos plásticos. Resultado disso, os resíduos plásticos, eles são onipresentes na nossa sociedade atual, ou seja, eles estão presentes em todo lugar. Nos oceanos, esses plásticos podem ainda se fragmentar e dar origem a partículas menores que 5 milímetros, chamadas de microplásticos, ou mesmo partículas ainda menores que isso, chamadas de nanoplásticos. Esses mapas do mundo, em laranja e vermelho, mostram manchas de microplástico detectadas por satélite na superfície dos oceanos. Óbvio que está por tamanho. Então, o tamanho de 0,3 a 1 milímetro, aqui tem esse nível de abundância, de 1 a 4 tem esse nível. Mas tamanhos ainda maiores também estão presentes, tá? O fato é que essas imagens confirmam o que eu falei há pouco. Nós temos um oceano de plástico. E isso pode gerar uma série de problemas. Vamos a eles. Aqui eu trago algumas imagens bastante conhecidas, né, e que circulam aí pela internet, que mostram a interação de animais com plástico. Desde a ingestão inadequada de resíduos, o que pode levar esses animais à morte, como o emalhamento, como é o caso aqui da pesca fantasma, que é quando um animal se enrosca numa rede de pesca abandonada e pode se afogar. Isso é o que chama, por exemplo, de pesca fantasma. Mas não são só esses animais fofos que sofrem com a contaminação por plástico, não. Organismos muito pequenos ou menos fofos, como vermes marinhos, como microcrustáceos, eles também podem acumular plástico. Essas imagens mostram resíduos plásticos no interior de trato digestivo de organismos muito pequenos existentes no mar. Aqui também plásticos no trato digestivo de um peixe e de uma ave morta com essa grande quantidade de plástico no seu aparelho digestivo. O resultado disso é que já está provado que a interação de organismos com plástico pode provocar
além da mortalidade, outros tipos de danos. E aqui, gente, eu selecionei só alguns que são os principais. Má formação durante o desenvolvimento, atraso de crescimento, supressão ou redução da taxa de reprodução, estresse oxidativo, quer dizer, formação de radicais livres. Tudo isso, os cientistas já detectaram que são danos que a presença do plástico induz, causa nos organismos vivos, principalmente nos organismos aquáticos. Portanto, juntando as evidências de que esses danos são causados pelo plástico e de que, ao mesmo tempo, há uma grande quantidade de plástico presente nos mares e oceanos da Terra, nós temos aí posto um grave problema ambiental, para o qual a solução certamente não é simples. Qual a solução para resolver o problema do plástico do mundo? Provavelmente, essa resposta não é simples. Mas os cientistas concordam que essas 5 atitudes aqui nesse meu gráfico seriam muito úteis para, pelo menos, nós iniciarmos o processo de tentar vencer esse problema do plástico. O primeiro aspecto seria gerenciar, certamente o mais importante. Gente, o plástico ele é útil, ele é necessário. Nós não somos capazes mais, como civilização, de viver sem plástico. Se o plástico fosse banido do mundo hoje, a nossa civilização entraria em colapso. Os utensílios plásticos estão em tudo. Equipamentos médicos, na engenharia aeroespacial, não é só na sacolinha, no prato e no copinho descartável, não. Então, não há uma solução simples, porque nós não podemos abolir o plástico. Somos dependentes dele. Né? Se substituíssemos o plástico por materiais mais duráveis, nós encareceríamos o custo de vários produtos que estamos acostumados e, digo mais, necessitamos consumir. Então, o mais importante é gerenciar. Gerenciar como? Buscando o reuso, quando possível, buscando a reciclagem, quando possível, reduzindo o uso, quando possível, e aí sim, substituindo o plástico por outros materiais, quando for viável. Tá? O aspecto principal é que o descarte precisa ser gerenciado. Precisamos de iniciativa de coleta seletiva, plantas de reciclagem, investimento em tecnologias que inovem na reciclagem. Hoje, uma parcela muito grande do lixo plástico não pode ser reciclado devido a limitações técnicas. Tá? Então, é isso que a gente precisa para gerenciar melhor o problema. Mas daqui para frente, a fala de hoje, a minha fala aqui para vocês, vai ser exatamente sobre a questão do substituir. Vejam bem, substituir é um caminho importante. Nós podemos substituir o plástico por materiais mais duráveis, como madeira, metal ou vidro. Isso muitas vezes pode incrementar o custo, mas se você associa o substituir com o reusar, isso pode ser vantajoso. No entanto, existem alguns materiais, principalmente aqueles plásticos de uso único, que você faz uso e já joga fora, os descartáveis, aonde substituir por plásticos que possam se degradar no ambiente, mais ou menos como acontece com a folha de uma árvore, seria o ideal. Né? Mais ou menos como acontece com a folha de uma árvore. Se a folha de uma árvore cai no solo, com algumas semanas ela vai sendo decomposta até que ela desaparece. Ela vai originar CO2, vai originar água, vai originar um pouco de biomassa, mas a maior parte dela vai ser decomposta. O ideal, o que nós buscaríamos, é um plástico que se decompusesse. E aí, nós chegamos à pergunta, que é o título dessa palestra. Isso existe? Um plástico tal qual a folha de uma árvore, que se decomponha no ambiente, formando só gás carbônico, biomassa e água. Será que isso existe? Essa é a nossa pergunta de hoje e é sobre ela que eu vou dedicar-me nos próximos minutos de fala.
Certamente, a maior parte de vocês já visitou supermercado e já deve ter visto algum desses selos aqui que eu estou estampando no meu slide, atraindo a sua atenção em produtos comerciais. 100% biodegradável, compostável, amigável do ambiente ou eco-friendly, oxobiodegradável, I am green, I am 100% eco-friendly. Quer dizer, existe uma série de selos que foram criados, em embalagens que foram criadas para chamar a sua atenção. Uma perguntinha aqui para refletir. Uma perguntinha aqui para refletir. Se a empresa cobrasse um pouco mais, não muito, um pouco mais de você, para em troca te fornecer uma embalagem que fosse biodegradável, você estaria disposto a pagar mais? Eu estaria. Eu pagaria mais por um produto que fosse sustentável, que fosse ecologicamente amigável. E estudos mostram que a maior parte da população mundial, a maior parte não, mas uma parte significativa da população mundial, está disposta a pagar mais em troca de um produto não ser agressivo à natureza. Só que teve um problema. As empresas também sabem disso. E ao saberem disso, criaram esse marketing ao redor desses selos para atrair a sua atenção, para atrair a minha atenção, para fazer eu e você, que estamos dispostos a pagar mais por produtos ecológicos, a fazer uso desses produtos, a comprar esses produtos. Mas será que eles estão entregando para a gente o produto que a gente está pagando por eles? Será que quando eu vejo uma embalagem 100% biodegradável, eu posso 100% confiar no que está escrito? Vamos lá. Para começar a responder essa pergunta, nós primeiro precisamos entender o que são esses plásticos verdes ou plásticos biodegradáveis, tá? Bom, eu separei aqui em 4 categorias. Gente, esse é o ponto crucial da minha fala de hoje. É importante prestar atenção. Se alguém não entender aqui, pede que eu repito, com prazer. Então, veja só, aqui nós temos, no quadrante vermelho, plásticos como o polietileno e o PET, que são de fonte não renovável, isto é, são feitos a partir do petróleo, e também não são biodegradáveis, não se degradam no ambiente. Esses são chamados de plásticos convencionais. No entanto, existe um grupo chamado hoje, eu nem concordo com esse termo, mas chamado por aí de bioplástico ou plástico verde, que basicamente são a mesma coisa. A diferença é que a matéria-prima usada na sua produção vem de uma fonte renovável. Por exemplo, ao invés de usar petróleo, eu uso cana-de-açúcar. Mas o plástico produzido, o material, do ponto de vista químico, ele é essencialmente o mesmo. Portanto, não se degrada também no ambiente. Então, existem biopolímeros que são considerados biopolímeros ou bioplásticos ou plásticos verdes apenas por serem formados, originados de fonte renovável. Tá? Você tem aqueles que são de fonte renovável, ao mesmo tempo que também são biodegradáveis. É isso aqui que seria o ideal, né? Ou pelo menos são alegadamente biodegradáveis. E aí ainda existem aqueles que são biodegradáveis, mas não são de fonte renovável. Tá? Todo esse saco de gato aqui, né? Os biopolímeros, que são de fonte renovável, e os que são biodegradáveis, todos eles são chamados também de biopolímeros, plástico verde. Mas isso, galera, não é sinônimo de que eles são biodegradáveis. Apenas uma pequena parcela desses são potencialmente biodegradáveis. E já explico mais sobre isso. Veja essa garrafa aqui, produzida com um plástico verde, I am green, eu sou verde, pela Braskem.
Essencialmente são a mesma garrafa, sendo que essa é feita de petróleo e essa é feita de cana-de-açúcar. Ambas são polietileno e não se degradam no ambiente. Ambas seriam recicláveis se aplicadas em processos adequados. Ok? Mas quimicamente elas são as mesmas coisas. Legal! Eu acho vantajoso produzir o plástico por uma via sustentável. Isso é uma vantagem. Mas o que não pode acontecer é o consumidor achar que aquele plástico é biodegradável. E isso muitas vezes acontece, porque os rótulos, as embalagens, muitas vezes são desenhados com o foco não em te informar, mas em te convencer a comprar. Só que, como eu já falei, a biodegradação é quando o plástico se quebra, se degrada e forma CO2, água e um pouquinho de resíduo de biomassa. E isso, infelizmente, não acontece. Esses interesses comerciais, eles têm crescido muito nos últimos anos. Existem umas estimativas de uma associação de bioplásticos lá da Europa, que em 2015 o mercado de plástico era só 2% do bioplástico. Em 2020 já era 5%, e a estimativa é que daqui a apenas 9 anos, esse mercado de bioplásticos represente uma fatia de 40% do total de plástico. Represente 40% de um mercado de 324 bilhões com B de bola, de dólares. Então, é claro que esses selos estão lutando desesperadamente para atrair a sua atenção, consumidor consciente, para que você compre esses produtos, né? E abandone os plásticos convencionais. Mas, de novo, será que eles estão nos entregando o que nós compramos? Olha essa embalagem de margarina aqui, feita de PLA. Ganhou medalha de ouro, né? Porque era feita de um polímero que supostamente é biodegradável. Guarde essa imagem na memória. Já já eu vou voltar a falar dessa embalagem. Bom, quando nós pensamos em novos plásticos, a gente precisa se preocupar com 3 coisas, que é o que está nesse slide aí. A primeira coisa é se esse novo plástico realmente é biodegradável, avaliado em condições ambientais reais. Nós temos que saber se eles são biodegradáveis, se eles se comportam mais ou menos como a folha de uma planta. Tá? Essa é a primeira questão. Quando você pensa em um novo polímero, você também tem que pensar se, ao se degradar, ele não vai liberar substâncias tóxicas. Em alguns casos, ele pode até se degradar, mas na degradação libera substância tóxica. E isso também não é sustentável. E a terceira pergunta que você tem que avaliar é se não há uma falsa alegação, ou seja, se aquele rótulo de biodegradável não é falso. Porque na onda da sustentabilidade, algumas empresas se aproveitam e cometem esse pecado de dizer para você que é sem ser. Vou dar exemplos, vai ficar mais claro já já. Bom, a Monique, que fez doutorado com a professora Mônica, e eu ajudei ela no trabalho dela aqui em Santos, ela fez um experimento muito legal. Ela pegou sacolas e copos que eram vendidos como biodegradáveis. Todos estavam escritos lá, biodegradável, né? E colocou em aquários com água do mar. Temperatura de 25 graus, tentando simular um ambiente marinho. Gente, entre essas embalagens aqui, estava aquele material daquele pote de margarina que eu falei que ganhou medalha de ouro. Entre esses materiais estava aquele lá, o PLA. Então, ela deixou aqui 6 meses e acompanhou, ao longo de 6 meses, se os pedacinhos de plástico dela sofriam alguma transformação. E o que a gente viu? Nós vimos que das 6 amostras testadas, todas dizendo que eram biodegradáveis, 4 não sofreram qualquer transformação. Essa foto pode parecer complicada para vocês, mas isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, feita no começo do experimento e no final, depois de 180 dias, 6 meses. Apenas 2 amostras
sofreram alguma transformação. Todas as outras permaneceram parcialmente, permaneceram totalmente iguais. Ou seja, aqueles produtos vendidos como biodegradáveis, na verdade, não eram. Pelo menos em água do mar, eles não se degradavam. Significa que você, que comprou aquele copo, que usou aquela sacola, achando que era biodegradável, e jogou no ambiente pensando que em 2 semanas ia desaparecer, você foi enganado, porque aquilo lá não se degradou na água do mar. E aí nós publicamos esse estudo, né, que é falando que plásticos comerciais, dizendo que são biodegradáveis, na verdade não se degradam na água do mar. Um outro estudo que a gente fez foi sobre as falsas alegações. Aquela parada lá que eu expliquei do rótulo falso. Em inglês, esse fake é chamado de greenwashing, como se fosse lavagem verde. Eu boto uma camisa verde e aí eu fico parecendo que eu sou legal, eu fico parecendo que sou sustentável, mas, na verdade, eu sou um fake. Bom, todo mundo lembra, e aí no Rio de Janeiro isso foi muito frequente, foi muito evidente, que algumas cidades e estados brasileiros proibiram os canudinhos plásticos. Lembra? Há um ano e meio, 2 anos atrás? A primeira cidade foi Cotia, a segunda foi Santos, a cidade que eu moro, depois veio o Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, e hoje existem dezenas de cidades no Brasil onde o uso do canudo de plástico ficou proibido. E aí, rapidamente, quando a lei entrou em vigor, os supermercados, as lanchonetes, os restaurantes se encheram de canudos como esses que estão aqui na foto. Escrito, biodegradável. Na época, eu já estava estudando isso, eu e a Monique e a professora Mônica tivemos a curiosidade. Será que são biodegradáveis mesmo? Compramos os canudos das 7 principais marcas vendidas no Brasil. E analisamos. Adivinha quantas de fato eram biodegradáveis? Nenhuma. 0. Das 7 marcas de canudo, escrito no rótulo, biodegradável, do jeito que vocês estão vendo aqui, vendidas no Brasil, nenhuma era biodegradável. Novamente, nós escrevemos um artigo em inglês e publicamos. A substituição dos plásticos de uso único pelos biodegradáveis. O caso dos canudinhos. Óbvio que a gente não fala só de canudinho nesse artigo. Mas a gente fala que a lei muitas vezes move as empresas para o caminho do greenwashing. E isso precisa ser fiscalizado, precisa ser verificado. Né? Pasmem, nenhum canudo de plástico vendido na época, alegando ser biodegradável, vendido imediatamente após a proibição, era, de fato, biodegradável. Mas aí, nessa altura, vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas deve existir uma lei. Eu sou um fabricante de pinico, eu vendo pinico. Eu compro plástico, eu derreto plástico, eu moldo e eu vendo pinico de plástico. Se eu quiser fabricar pinicos biodegradáveis, eu devo ter que seguir alguma norma, né? Isso mesmo. Se você quiser se tornar um empreendedor na área dos pinicos biodegradáveis, aquele que você pode jogar fora junto com o material, você vai precisar certificar o seu material com base numa norma técnica. Aí, de novo, eu, a Monique, a Mônica e meu aluno, o João Vieira, fomos estudar essas normas técnicas. E aí, o que a gente viu? A gente viu que as normas técnicas, galera, também estavam furadas. As normas técnicas impunham ao fabricante de pinico que ele testasse o seu pinico, se ele sofria degradação, enterrado num solo a 40 graus, ou na água do mar a 20 graus. Galera, lembra lá que eu falei no começo que a maior parte do plástico vai para o mar profundo? Chuta aí alguém, chuta aí, coloca no chat.
Qual vocês acham que é a temperatura média do mar profundo? Alguém? Quem se arrisca? Ninguém? Ninguém é corajoso? Qual é a temperatura média do mar profundo? Já que ninguém se arriscou, vou responder. A temperatura média do mar profundo é 4 graus. Né? 4 graus, de 3 a 4 graus é a temperatura média. Só que as normas de degradação deixam eu dizer que meu pinico é biodegradável se ele se degradar a 25, em alguns casos a 50. Significa que meu pinico, que cumpriu a lei, que fez as normas de biodegradabilidade bem direitinho, se ele chegar no mar profundo que está a 4 graus, mesmo que ele seja legalmente aprovado pela norma, ele não se degrada. Pô, resultado disso é que está tudo errado. Né? O fabricante rotula falsamente. A norma de degradabilidade não atesta degradabilidade. Gente, o resultado disso é que a esmagadora maioria dos plásticos que você compra no supermercado dizendo serem biodegradáveis, na verdade não são. A verdade é que não tem plástico que se comporte na natureza como se comportaria a folha de uma árvore. Eles não se decompõem assim, simplesmente. E aí nós estudamos essas normas técnicas e escrevemos outro estudo. Seriam os plásticos biodegradáveis uma enganação ambiental? Falando que as normas não garantem que a degradação ocorra no ambiente do mar profundo. Professor, mas o senhor não está sendo muito chato, não? Porque o mar profundo, será que meu palito de pirulito, que meu pinico vai chegar no mar profundo? Galera, 75% do planeta é mar, correto? 90% do mar é mar profundo. Então, o seu pinico, o seu palito de picolé, se for de plástico, o seu canudinho, vai chegar no mar profundo. E para chamar de biodegradável e ser honesto e eticamente correto, ele teria que se degradar no mar profundo, que está apenas a 4 graus, é escuro, não tem micro-organismos e, portanto, representa uma condição muito desafiadora para degradação de um polímero plástico. O resultado disso é que a gente pode dizer que a maior parte dos plásticos supostamente biodegradáveis são uma enganação ambiental. Bom, encerro por aqui a minha fala e abro aí para a discussão. Espero, né, me coloca aí à disposição de quem quiser, né, para a gente conversar. A Isabeli me enviou aí algumas perguntas ontem, né? Que já foram encaminhadas. Então, eu preparei aqui a minha fala, já tentando responder algumas delas, né? Espero ter sido feliz nessa tarefa, mas me coloco à disposição para responder o que eventualmente não tiver, né? Não tiver sido contemplado na minha fala. Tá com vocês aí, organizadores. Ítalo, muito obrigada pela sua apresentação, foi muito esclarecedora. Seus exemplos clássicos de pinico, o pirulito, realmente, todo mundo entende. Todo mundo entende. E eu acabei na hora ali, eu não agradeci você ter aceitado o convite, eu sabia que seria uma palestra excelente. E aí eu vou deixar o pessoal aí fazer as perguntas, porque é um tema que as pessoas têm muita dúvida. Essa discussão realmente precisa passar para a sociedade, né? Porque Sim, as pessoas não entendem o que são os plásticos, o que são os polímeros. E aí, como você me falou, as indústrias, elas se aproveitam desse analfabetismo da sociedade para botar no rótulo que elas querem. E aí é o nosso papel como cientista, como pesquisadores dessa área, é mostrar, opa, não está certo, não é bem assim. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, e eu vou abrir aqui. Isabeli, por favor, continua aí mostrando, continua a sua gestão, a sua condução da palestra. Estou procurando aqui as perguntas. Já tem pergunta no chat? Tem pergunta no chat, da Bianca.
mesmo sendo a fake, há outro tipo de polímeros que podem agredir menos o meio ambiente, nem que seja menos agressivo na hora da sua fabricação? Desculpa, picotou Amei um pouquinho, a meia Isabeli. Pode apresentação repetir. desse dia. Ah, tá aqui no Mesmo chat, né? Mesmo isso, sendo fake, há algum tipo de polímero que possa agredir menos o meio ambiente, sem que seja menos agressivo na hora da sua fabricação? Bom, como eu falei, se o polímero é produzido por uma rota sustentável, usando matéria-prima de fonte renovável, como é o caso da cana-de-açúcar, não é que ele é bom, mas ele é menos pior, né? Então, sim, vale a pena você escolher um polímero desse. Hoje, Bianca, existem alguns polímeros que se degradam em condições muito particulares. Por exemplo, dentro da compostagem. Lembrando que tem compostagem industrial e tem compostagem residencial. O PLA, poliácido láctico, é um polímero que já é largamente utilizado e há evidências de que, de fato, ele se degrada, mas não na água do mar, não na água do rio. Ele se degrada em compostagem. Nem no solo, se você não fizer uma composteira, ele vai se degradar, porque ele precisa aí de uma temperatura perto de uns 30, 40 graus, em alguns casos até 50 graus, no caso da compostagem industrial, tá? Então, sim, existem algumas alternativas menos agressivas. Mas o ponto aqui o que está se vendendo para as pessoas é que não é necessariamente verdade. a pergunta da Estela é: qual o destino se aplicar a logística reversa? Há condições de virar no industrial? Eu não sei se eu entendi bem. O que ela estava perguntando é sobre a aplicação de políticas públicas de logística reversa, aonde a empresa produtora daquele material é responsável por fazer a coleta. Algo muito parecido com o que acontecia no passado com as baterias dos celulares e acontece hoje com as pilhas, né? Então, as empresas têm a obrigação legal de recolher as pilhas e recolher as baterias de celulares para evitar que elas sejam descartadas no ambiente. Isso é logística reversa, né? Mas, para plástico, isso é mais complicado, porque são muitas empresas, né? Então, eu teria que ser capaz de identificar ou quantificar qual o percentual de plástico vem de cada empresa para aplicar uma política de logística reversa. Não sei se a Mônica conhece algum exemplo bem-sucedido. Eu não conheço. Não, não conheço também, não. Tá? A Dágila perguntou que se a resposta do tema fosse sim, se existe realmente plástico biodegradável, então ela pode utilizar esse plástico na compostagem? É mais ou menos o que eu falei há pouco do PLA, né, Isabeli? Existem alguns plásticos que eles são compostáveis. O PLA é um exemplo, tá? Para cada tipo de material, você tem que investigar e não pode se limitar a confiar no rótulo. Você tem que investigar em que condições ele se degrada. Porque, assim, você dizer que se degrada no ambiente é que é o problema, porque o ambiente tem o ar, tem a água, tem o solo, tem a Antártida, tem o mar profundo, cada um estão em condições diferentes. Então, praticamente nada, nenhum polímero se degrada em qualquer condição. Alguns podem ser degradados em condições específicas, como é o caso, de novo, do PLA, que se degrada em condições de compostagem, tá? Então, você tem que estar atento a isso. E esse é o ponto, né? A sociedade precisa se instruir, porque as empresas não vão fazer. A empresa prefere você burrinha e consumindo, não é? Você burrinho e consumindo. Então, a gente vai precisar se educar para que você consiga fazer a sua decisão na hora de comprar de forma mais consciente. Então, se você tem uma composteira, eu nem sei se o PLA se degrada em compostagem residencial. Em compostagem industrial, sim. Então, é preciso dar uma olhada nisso. Sempre que possível, ao utilizar materiais que aí sim são realmente degradáveis, como, por exemplo, papel, como, por exemplo, madeira, né? Quando possível. A Karina Vitória perguntou se você acredita que seja possível reverter a quantidade de plásticos que temos jogados no mundo.
Isso é mais uma opinião do que uma questão científica, né? A quantidade de plástico que está liberado por aí é muito grande. E você tem uma quantidade muito grande de partículas muito pequenas, o que representa uma limitação tecnológica para retirar isso tudo do ambiente. Considerando que a presença de plástico na superfície do planeta está sendo proposto como um marcador geológico do antropoceno, deixa eu tentar explicar isso para a comunidade que não está na universidade. Todo mundo já ouviu falar das eras e períodos geológicos, não já? Tipo, Pleistoceno, Cretáceo, lembra da família dinossauro? Para a gente definir essas eras, a gente tem marcadores nos sedimentos, no solo, que é o que permite o cientista identificar que aquela camada se formou naquele período. Pois bem, os cientistas estão propondo um novo marcador, que seria o plástico, para o período em que nós nos encontramos. Isso significa que o plástico está tão disseminado em todos os lugares, do topo do Everest, 8.558 metros de altitude, a 11 quilômetros de profundidade nas fossas das Marianas, que eu acho tecnologicamente pouco provável que a gente consiga remover esse material. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ele pergunta de qual forma o veganismo e o baixo consumo de plásticos poderiam andar lado a lado. Bom, o veganismo é um movimento, né? Até onde eu sei, eu li muito pouco sobre o veganismo, morro de medo de arriscar uma fala sobre o assunto e ser ofensivo, mas vamos lá. O veganismo é um movimento que abole o uso de produtos de origem animal, até onde eu me consta, não só da alimentação, mas do vestuário e tal. Então, é uma prática que, em determinado ponto, pode ser considerada sustentável, né? Porque com a queda do consumo de proteína animal, você tem redução de algumas emissões, você tem aí uma série de problemas, redução do consumo de água, que a pecuária consome muito, né? Então, o veganismo é talvez um modo de vida ou uma filosofia, desculpa se eu nunca estudei sobre o tema, né? Se eu estou falando bobagem. Mas é realmente um modo de operar a sociedade de forma sustentável. Ao mesmo tempo que plásticos realmente biodegradáveis também buscariam a sustentabilidade. Então, eu penso que são iniciativas separadas, mas que levam ao mesmo objetivo, que é um mundo melhor, um mundo mais sustentável. A Bárbara perguntou se vale a pena apostar em plásticos biodegradáveis e encaminhar para aterros sanitários, ou a melhor opção ainda é não utilizar. Veja bem, hoje eu não compro nada biodegradável, porque eu sei que não são, né? No plástico, né? Plástico, esse material plástico simulando biodegradável. O que eu faço? Eu uso plásticos convencionais, e aí, na minha casa, por exemplo, a embalagem do iogurte, a garrafa da Coca-Cola, nós lavamos, isso tem também um certo consumo de água envolvido, mas a gente tenta lavar com o mínimo de água, e a gente descarta eles na coleta seletiva, para que sejam destinados a uma reciclagem. Infelizmente, algumas cidades fazem coleta seletiva, mas não tem plantas de reciclagem adequada. Então, eu acho que a atuação mais sustentável hoje seria, votar direito. E eu nem digo votar direito para presidente, votar direito para vereador, para deputado estadual, para prefeito, que é quem atinge diretamente a sua vida, para que o cara coloque em ordem políticas de sustentabilidade na sua cidade, no seu estado e, quem sabe, no seu país. A Júlia perguntou se existe vantagens em usar sacolas plásticas biodegradáveis ao invés de sacolas de papel. Bom, melhor usar papel, porque plástico biodegradável não existe. Pelo menos que seja biodegradável em qualquer condição ambiental. Eu vou botar agora aqui no chat a pergunta do Leandro, que ele fez várias perguntinhas. Tá conseguindo ver? Tá, só um pouquinho que eu já olho, tá? Só Tá. minimizar aqui minha tela, que eu estou com várias telas abertas. Vamos lá. A pergunta que eu tenho aqui é a Bianca, depois eu tenho da Mônica, do Leandro Tino, é isso?
Lino. Lino. Não, Leandro Lino. Tá bom. Mas tem várias perguntas no chat. Tá, vou ler as 3 do Leandro, tá? Até que ponto financeiro, ecológico, político e funcional é válida a substituição parcial ou por completo do polímero sintético pelo biodegradável? Gente, veja bem, de novo, não existe polímero biodegradável, né? Então, porque assim, biodegradável mesmo não existe. Tá? Então, não é um caminho possível. 2. Existe produção em larga escala de micro ou nanoplásticos biodegradáveis e os mesmos são maléficos à natureza e ao ser humano ao curto ou longo prazo? Sim. Alguns desses plásticos supostamente biodegradáveis, eles se fragmentam em microplásticos, sobretudo um grupo chamado de oxobiodegradáveis, que eles têm compostos pró-oxidantes que estimulam a sua fragmentação. E eles podem formar microplásticos tão prejudiciais quanto o plástico convencional. Vou ler a terceira pergunta. O plástico biodegradável é, às vezes, transparente, apenas uma imagem... às vezes transparece uma imagem, apenas uma imagem de marketing, para ser considerado ecologicamente correto. Mas, na verdade, ele é mais Bom, na verdade, de novo, plástico biodegradável, em qualquer condição ambiental, não existe. Existe para condições muito específicas. Daphne, em um cenário de empresa, quais seriam os testes, critérios para selecionar um material como sustentável para uso em grande escala, para gerar menor impacto possível? Copos para uso dos funcionários. Bom, se eu fosse um empresário, eu criaria uma política de copos que fossem lavados, que as pessoas tivessem seus próprios copos reutilizáveis e não usar um descartável. Isso talvez gere um pouco de custo para a empresa, porque o copo descartável seria mais barato. E o copo lavável, ela teria que criar uma política de educação com os funcionários, de levar e lavar seu próprio copo, né? Ou mesmo ter um funcionário para lavar esses copos. E aí, óbvio, vai dar a opção de cada um. Mas a melhor solução, no caso do copo, é o reutilizável. O Paulo Sérgio falou, professor. Posso falar? Pode. O Paulo Sérgio falou, professor, aparentemente o problema ambiental não se limita à nossa ciência, mas também às ciências de ordem sociais. É possível pensar em sustentabilidade ambiental sem mudar as formas de produção e reprodução da vida humana, ou seja, mudar a ordem social vigente? É possível, e é o que nós estamos tentando fazer, mas é muito difícil, né? Só que a gente tem que optar qual o menor colapso, né? Que nós, como sociedade, vamos viver. Porque essa mudança da ordem social é uma questão filosófica, em determinado ponto, embora ela seja desejada pelas pessoas com consciência ambiental, a possibilidade de implementar não me parece muito factível. Isabeli, só para fazer, enquanto eu falava aqui, eu fiz uma pesquisa, eu achei aqui o PLA, ele se degrada em compostagem industrial, mas ele não se degrada em compostagem doméstica, tá? Então, se você quer usar PLA, ele tem que ser encaminhado, o descarte desse material, para compostagem industrial. A doméstica não degrada. Não há provas ainda de que a doméstica degrada. O Leandro perguntou de novo. Existe alguma chance de plástico que são utilizados em instrumentos e materiais cirúrgicos ou prótese e peças de computadores serem trocados por biodegradáveis? Primeiro, de novo, não existem biodegradáveis, né? E eu acho que esse nem é o grande problema. Lembrando lá aquele primeiro gráfico da palestra, o grande problema é o setor de embalagens. Né? Se nós conseguíssemos fazer, pelo menos abolir os plásticos de uso único, eu estou dizendo abolir e não substituir pelos plásticos biodegradáveis, abolir. Né? Você levar sua sacola retornável para o supermercado, você andar com seu próprio copo na mochila, né?
Se a gente conseguisse abolir esse plástico de uso único, já seria uma grande ajuda. E aí, óbvio, o setor de embalagens, que sozinho responde por mais de 50% do problema, é quem vai precisar se mexer. Não estou dizendo que mudanças no tipo de material usado na eletroeletrônica ou mesmo na ciência médica não devem ser pensadas, não. Podem e devem, né? Mas eles contribuem muito pouco com o problema global do plástico, em quantidade, né? Em volume gerado. A Bianca falou, professor, gostei do experimento que vocês fizeram para falar da falta de degradação do plástico no aquário. Quais foram as condições que vocês usaram para simular o mar profundo? Meus alunos iriam amar fazer isso. Nós não simulamos o mar profundo, nós simulamos um ambiente costeiro normal. Mas as condições do mar profundo são ainda mais desafiadoras, né? Mas você pode montar um experimento pedindo para os seus alunos, no início do ano, trazerem copos, sacolas, onde esteja escrito biodegradável. Aí você amarra com os pezinhos, coloca a água do mar, né? Pode até colocar água doce, porque é um experimento só para os alunos, né? E deixa aqueles aquários lá por alguns meses e vai olhando a cada mês como ficaram, né? Se dissolveu, se transformou. É um experimento muito lúdico para fazer com alunos mesmo. Nós não simulamos o mar profundo, tá? Nesse momento, eu estou com experimentos onde eu estou fixando dentro do mar real, não em aquários, mas em diferentes condições. Áreas profundas, áreas rasas, mangue, ilha, zona costeira, um rio da Amazônia, num marisma. Eu estou botando fragmentos de plástico nesses locais e aí vai lá recoletar de tempos em tempos para ver se ele se transforma. Provavelmente não vai acontecer. A Daphne falou, o senhor saberia dizer o porquê de existir normas para certificar aditivos de plásticos biodegradável e se ele forma micropartículas? Sim, os oxobiodegradáveis, eles formam partículas. Inclusive, eles já foram proibidos na Europa. Oxobiodegradável nada mais é do que um plástico convencional, geralmente polipropileno, mas tem outros também, com uma mistura de um agente, de um aditivo pró-oxidante, que acelera a fragmentação. Vou contar a história de um experimento. Lá na Inglaterra, um pesquisador pegou sacolas oxobiodegradáveis, colocou uma dentro da água do mar, outra ele enterrou e outra ele deixou exposta ao ar. Óbvio que não foram só 3 sacolas, ele fez isso com dezenas de sacolas, né, repetidas vezes. Ele deixou as sacolas nesses ambientes por 3 anos. 3 anos. Depois ele foi lá e recoletou as sacolas. As sacolas estavam manchadas e sujas, mas ele conseguiu fazer compra no shopping com elas. Elas ainda conseguiam usáveis, né? E todas eram oxobiodegradáveis. Bom, então o processo apenas acelera o processo de fragmentação e já foram banidas na Europa porque há evidências de que elas aceleram a formação de microplástico. Minha opinião, entre o oxobiodegradável e o convencional, eu prefiro o convencional. A Daphne perguntou como desconfiar de uma empresa que afirma que seus produtos são biodegradáveis? Tem como identificar, de alguma forma, se realmente são? Sim. Existe um relatório por uma empresa, acho que americana ou canadense, chama Terra Choice. Os 7 pecados do greenwashing. Você pode pesquisar na internet e tem um protocolo com 7 critérios que você identifica sobre o greenwashing. Também o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor aqui do estado de São Paulo, publicou uma norma sobre greenwashing que tenta instruir o pesquisador, né, o consumidor, a consumir produtos. Lembrando que o greenwashing não está só nos plásticos, tá? Está em várias coisas, nos shampoos, está em outros materiais, mas ele é particularmente muito visível nos plásticos. Eu vou tentar achar esse greenwashing do IDEC aqui enquanto a gente segue a nossa conversa, e aí, se eu achar, eu posto o link aqui.
Podem seguir falando comigo, eu estou ouvindo, tá? Já achei. Vou postar aqui o link no chat, tá? Esse link é de um relatório, tem que preencher o e-mail, aí você recebe por e-mail. O relatório Mentira Verde do IDEC. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eu tinha falado que era de São Paulo, mas estava errado, é brasileiro, tá? E eles têm um relatório lá que lhe ajuda a identificar o greenwashing. Pode seguir, Isabeli, seu microfone está mutado. Desculpa. Tranquilo. A Ana Carolina falou sobre as leis no Brasil comparado a outros países, em relação à substituição de plásticos e pelos os bioplásticos. Não há. Há incentivos, mas não há lei que obrigue a nada. Existe, óbvio, essa lei que proíbe o canudo, mas ele não sugere uma alternativa, tá? Até o momento, aquelas perguntas que eu fiz, quer dizer, que eu te mandei, já foram, assim, respondidas. No chat, Essas que você fez para mim são as do que você mandou por e-mail? Ou... sim, a maioria sim. Perfeito. Vamos para o chat agora? Tem mais no chat? Tem resposta das suas perguntas e algumas perguntas sobre suas respostas. Pode, se você quiser ir fazendo uma seleção, vai dizendo, tá? A Daphne, que ela perguntou algumas coisas, ela falou que no caso dos copos da empresa dela, que ela tinha comentado antes que a empresa dela fornece copos e aí você cuida do seu copo. Certo, que no legal. caso da empresa dela, os copos... Copo reutilizável, é isso? Isso. Copos reutilizáveis não acabam gerando tanto impacto quanto descartáveis, analisando todo o ciclo da vida. O descarte tem impacto maior na produção e descarte, e o reutilizável tem impacto maior no uso com gasto de água e uso de detergente. Não entendi a pergunta. Não, é porque, óbvio, quando você tem um copo reutilizável, você vai usar a água para lavar, né? O que o consumo de água também é um problema de sustentabilidade, né? Óbvio que existem ferramentas e técnicas de lavagem que são mais sustentáveis. Óbvio, realmente, sempre há esse dilema. E essa conta, Daphne, realmente não é fácil de fazer. Essa conta, né? O que é pior para o ambiente? Eu consumir água e jogar detergente lavando esses milhares de copos, ou eu fornecer um copo descartável? Penso eu, mas isso é um palpite, que fornecer o copo descartável é pior, tá? Porém, nos dois casos, há situações onde pode se amenizar e tornar a prática mais sustentável. Se você tiver uma planta de reciclagem, que você tenha certeza que é capaz de reciclar os seus copos, você pode fazer um direcionamento direto do copo descartável, se é o caso. Ou, se não, você pode pensar, por exemplo, numa alternativa de lavagem que seja mais sustentável, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de sujeira, você não precisa de uma lavagem pesada que consuma grande quantidade de água para lavar os seus copos. É uma questão aqui que apareceu, acho que umas 3 pessoas perguntaram, foi sobre instrumentos cirúrgicos, materiais cirúrgicos, se possivelmente no futuro talvez seria possível substituir por plásticos biodegradáveis. Acho que eu já respondi essa. Possível no entanto, como eu falei, nem de longe essa indústria de eletrônico e de cirúrgicos é o maior problema. Como a gente mostrou no gráfico lá no começo da fala, o maior problema está na indústria de embalagens. É onde a gente deve focar a maior parte dos esforços. A quantidade de plástico lançada na natureza por próteses, instrumentos cirúrgicos ou mesmo eletroeletrônicos ainda não é tão grande. Galera, eu vou aproveitar, eu tenho uma palestra muito parecida com essa que eu coloquei para vocês, gravado em vídeo, que está no meu canal no YouTube. É um canal sobre química ambiental, tá? Então, eu postei aqui no chat um vídeo
que é exatamente falando desse tema. É uma palestra que eu dei muito parecida com essa em outra circunstância, tá? Então, quem quiser acompanhar e ver depois, ou ver os outros vídeos do canal, fica tranquilo aí. Pode seguir, Isabeli. Se ainda tiver pergunta, sigo aqui. Não, não tem mais, não. Todas foram respondidas. Professora? Obrigada, Ítalo. Foi ótimo. É uma discussão mesmo que, como a gente falou, né, precisa ser feito. As pessoas, elas confundem muito. Eu vi muita discussão aqui da compostagem, né? O problema da compostagem é realmente o plástico, ele se degrada, ele ali, vamos dizer, quase que desaparece. Mas o microplástico a gente não enxerga. Então, é o problema da compostagem, né? Eu até tinha um aluno, até começar o doutorado, mas não vai dar para ele começar agora, e ele queria estudar isso, identificar esses microplásticos nas compostagens. Tem que ser um trabalho que a gente tem que dar para algum aluno aí. Legal, legal. Vai ser ótimo. Fazer a compostagem e depois pegar aquele solo e ver se tem microplástico. Isso aí, procurar o microplástico. Acho que a gente tem que entrar nessa linha aí, porque tem muita coisa que está precisando ser estudada, precisa de informação para a gente mostrar isso para a sociedade e até para os políticos, né? Como você já me falou, alguns políticos mesmo da União Europeia já leram uns artigos discutindo sobre isso para que a gente tenha reformulações de políticas públicas. Porque nós, como sociedade, nós, como pesquisadores, que temos que fazer a pressão para que os políticos façam as mudanças necessárias, né? Não dá mais para a gente ficar com plástico que é de único uso, usar ele e jogar fora e o plástico que vai ficar ali. Foi o que o Ítalo falou. Imaginar um mundo sem plástico, isso é inimaginável, não existe mais isso, não tem mais volta. Porém, o plástico reciclado de um único uso, esse plástico tem que ser repensado, porque existem outras maneiras de resolver esse problema, né? Então, essa é a questão que a gente levanta aqui, que a sustentabilidade é isso, é o que eu posso fazer, minha pequenininha coisa que eu faço, meu grãozinho de areia que eu faço, mas que vai fazer uma diferença muito grande. A gente está repensando os nossos hábitos, os nossos consumos. Será que nós também não geramos plásticos sem necessidade, né? Essa é a grande discussão. E, mais uma vez, Ítalo, eu agradeço muito a sua participação, foi uma palestra excelente, o pessoal aqui está elogiando direto. Essa palestra também vai estar disponível a partir de amanhã no nosso, como é que é o nome? YouTube. No YouTube. Aí a gente também manda o link para você colocar também na sua Legal, coloco sim. Tá bom? E ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Ítalo. Foi muito boa a palestra, foi muito bom as respostas, esclareceu muitas coisas e vai contribuir para muitas pessoas que forem visitar nossa página, sua página. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês aí. A Mônica, adorei essa ideia, Mônica, da gente ver o microplástico na compostagem. Vamos fazer. Temos que pensar nisso aí, com certeza. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. E sucesso aí para vocês, gente. Me coloca à disposição, qualquer dúvida, contatem lá pelo canal, no YouTube, tá? Ou pelo Instagram, que aí, eventualmente, a gente vai, vocês chegam a mim e a gente pode conversar, caso alguém tenha alguma dúvida. Beleza? Tá bom, então. Abração. Vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.